O aumento da violência no Rio levou o governador Luiz Fernando Pezão a pedir ao governo federal ontem o envio de agentes da Força Nacional de Segurança para reforçar o policiamento, principalmente na cidade do Rio. O governador também pediu que a Polícia Rodoviária Federal reforce a vigilância nas rodovias para evitar a entrada de armamentos e munição. Eu converso com o especialista em segurança pública, Nilton de Oliveira, que ajudou a coordenar o planejamento de segurança dos Jogos Olímpicos. Boa tarde, professor. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, a criminalidade piorou novamente, volta a tirar a tranquilidade dos moradores do Rio, né? Isso já era previsível? Isso já era previsível porque os investimentos e as políticas que foram feitas no Rio de Janeiro, em função dos grandes eventos, foram políticas que não tinham uma lógica de sustentabilidade. Nós temos no Rio de Janeiro, não desde agora, mas desde muito tempo, desde cerca de 15 anos, tentativas de você mudar a lógica do policiamento junto às comunidades que são dominadas por gangues do narcotráfico. De um lado, nós teríamos a intervenção tática, que era feita para a ocupação e a reconquista dessas comunidades ao Estado. Em um segundo momento, a aplicação de uma lógica de uma polícia de proximidade, uma polícia que pudesse se integrar àquela comunidade e, junto com a chegada do Estado, com saúde, com educação, com cultura, a gente pudesse ter a integração da cidade partida. Várias iniciativas bem-sucedidas nesse sentido foram feitas. Entretanto, há cerca de 6 a 8 anos atrás, essas iniciativas elas foram deturpadas, viraram ações de marketing e o resultado que nós estamos vendo hoje é essa completa deterioração e o absoluto descontrole na segurança pública do Rio de Janeiro. Agora, de forma prática, professor, quais foram as falhas, então, aí na política de segurança pública? Concretamente, por exemplo, vou pegar o exemplo hoje do conflagrado Complexo do Alemão e a instalação da uma cabine blindada lá. É o símbolo da falência das UTPs no Rio de Janeiro. Essa intervenção do Alemão foi uma intervenção que foi mal planejada e ela significa que se fez muito e mal, na medida em que não existe experiência histórica no mundo que garanta que você possa fazer uma saturação policial numa área tão grande de uma vez só. Tanto é verdade que, para ocupar o Alemão, o governo do Estado teve que recorrer aos blindados da Marinha e às Forças Armadas para fazer aquela ocupação. Portanto, foi muito mais uma ação que tinha uma visão de curto prazo, ela buscava apenas criar um ambiente de paz para o período dos grandes eventos no Rio de Janeiro, do que uma ação que tinha a lógica da sustentabilidade e da permanência. Professor, agora, de imediato, a curto e médio prazo, o que fazer, por exemplo, para evitar a entrada de armas e drogas nas comunidades? Essa é uma outra questão e isso não é restrito ao governo do Estado. Aí é uma questão nacional. Enquanto segurança pública não foi entendida como uma questão de Estado e não uma questão de governo, e aí eu dou o exemplo da inflação, quando o Estado e a população brasileira entenderam que era impossível conviver com índices de hiperinflação que eram insustentáveis, nós conseguimos domar a inflação e temos uma inflação civilizada até hoje. A mesma lógica tem que ser aplicada à política de segurança pública. As fronteiras nossas são queijos suíços. Não há grandes investimentos na fronteira. Você, para ter um fuzil numa favela, você, para ter drogas em grande quantidade numa favela, isso não é produzido naquela favela. Importantíssimo, então, fiscalizar essas fronteiras. Exatamente, e a fiscalização ela é muito fraca, ou seja, o Estado federal, nesse sentido, tem que se articular com os governos estaduais e com os governos municipais e cada um cumprir o seu papel de forma integrada com planejamento, inteligência e segurança. E tem que se mudar a lógica de guerra para uma lógica de proximidade. Sem o apoio da população, essa guerra está perdida. Isso tudo começando já. Ontem. Professor, muitíssimo obrigado. É um ótimo trabalho para o senhor. Ok, obrigado a vocês.